Aleluia. Vamos então abrir a Bíblia, irmãos, em Gênesis capítulo 6, versículos 1 ao 4. Vamos fazer essa leitura. Amém? Fala assim, como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Eu quero aqui, antes de a gente entrar no análise dessa porção, enfatizar aqui o significado de duas palavras. No versículo 4, a palavra gigantes, traduzido aqui por João Ferreira, né? Ela é por gigantes. No hebraico essa palavra é nefilins, né? Ora, naquele tempo havia nefilins na terra, e também depois, né, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, e estes foram valentes. A palavra valentes aqui no hebraico, né, a palavra valente no hebraico aqui é giborins. Os giborins, nós já vamos explicar isso aqui mais na frente também. Então essa palavra nefilins, ela aparece duas vezes na Bíblia. Uma é aqui em Gênesis capítulo 6, antes do dilúvio, né? E a segunda é em Números capítulo 13, depois do dilúvio. Em Números capítulo 13, versículo 22. Números 13, versículo 32. E o 33, onde vai aparecer a palavra Nefilim, é no 33. Fala assim: também vimos ali gigantes, ou também vimos ali nefilins, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. Aí então fala assim: também vimos ali gigantes ou nefilins, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. Aqui a palavra de novo é nefilins, são descendentes de nefilins, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então essas duas porções das escrituras são as duas vezes então que a palavra aqui aparece, né, que é o tema que nós vamos abordar, é os nefilins, que em hebraico significa os caídos. Amém? Então nós vamos dar continuidade a esse estudo do mundo espiritual, sobre a invasão dos anjos caídos. Eu gostaria aqui de fazer uma breve oração, né, para a gente dar início então ao estudo de hoje, tá bom? Sobre os anjos caídos. Amém, Senhor Jesus. Senhor, obrigado, Senhor, pela revelação da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos conceder esse precioso tempo aos Teus pés, Senhor, para poder, Senhor, esquadrinhar, Senhor, as Tuas profundezas, aquilo que o Senhor tem, Senhor, escrito, Senhor, e revelado para cada um de nós. Senhor, consagramos nossas vidas a Ti. Senhor Jesus, dá-nos discernimento, dá-nos percepção, Senhor Jesus, sobre esse mundo espiritual, Senhor, e abra nossos olhos, abra nosso entendimento, que nós possamos ver, Senhor, e tocar em Ti. Senhor Jesus, precisamos de Ti, Senhor. Jesus é o Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Então, eu vou fazer aqui um preâmbulo a esse assunto dos nefilins, que são os anjos caídos. Então, primeiramente, eu gostaria de falar aqui sobre o reino de Satanás e seus anjos caídos, né? Eu quero levar agora vocês para Mateus capítulo 12, versículo 26. Mateus capítulo 12, versículo 26, é um versículo que vai explicar para nós que Satanás tem um reino. Aqui fala assim: se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si mesmo, como pois subsistirá o seu reino? Então esse versículo claramente fala, que Satanás ele tem um reino.
E nós já falamos, né, nos estudos anteriores, né, que esse reino que Satanás tem, né, é o reino que Deus deu para ele, né, entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis capítulo 1, né, no tempo pré-adâmico. Então, esse reino de Satanás, por exemplo, ele aparece aqui no livro de Mateus, também no capítulo 4, versículo 8. Mateus capítulo 4, versículo 8, nós vamos ver que o reino é um reino bem organizado, né, o reino de Satanás. Em Mateus 4, 8 fala, levou ainda o diabo a Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então aqui o reino de Satanás são todos os reinos do mundo, né? Então ele não poderia oferecer algo a Jesus que não lhe fora dado, que não fora dele. E Jesus em nenhum momento aqui lhe chamou de mentiroso, né? Ele não negou que Satanás realmente ele era o rei, todos os reinos do mundo, né? Foi dado a ele. Então Jesus, a maneira dele vencer é de outra maneira, com a palavra, mas não negando isso, né, que Satanás falava. Então todos os reinos desse mundo, né, eles estão debaixo da influência, o mundo jaz no maligno, né, debaixo de Satanás. Então Satanás tem um reino, e em João capítulo 12, versículo 31, fala que Satanás ele é o príncipe desse mundo. Mas ainda esse reino dele é um reino espiritual e ele é composto por anjos e por demônios. Então os anjos, nós já falamos semana passada de Efésios capítulo 6, versículo 12, onde fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados, potestades, forças espirituais do mal nas regiões celestes. E também esse exército, ele é composto por demônios, de acordo com Mateus capítulo 12, versículo 24. Fala assim, mas os fariseus ouvindo isto murmuravam, este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral ou príncipe dos demônios. Então aqui é atribuído esse Beelzebul a Satanás também como sendo o príncipe dos demônios. Então esse reino espiritual ele é composto por demônios e por anjos. Nós já falamos sobre os demônios, no primeiro estudo dessa série, e na semana passada ainda falamos sobre os demônios, esses seres que existiram no mundo pré-adâmico, que foram criados por Deus e que faziam parte do reino que era aqui na terra antes de Adão, Então esses seres são seres eternos, Deus criou eles eternamente, por isso que eles morreram, perderam seus corpos, mas eles continuam vivos, Eles são seres eternos. Então esses seres ali, eles se uniram a Satanás na rebelião e eles fazem parte desse reino de Satanás. Então nesse universo há um reino maligno, do inimigo sutil de Deus, Satanás tem um reino, significando que ele tem debaixo do seu governo um bom número de principados, domínios e potestades. Também em Mateus ainda, capítulo 25, versículo 41, Mateus 25, 41, fala o seguinte, então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. São os anjos, aqui se refere aos anjos que se rebelaram com Satanás, e hoje nós vamos cavar muito sobre isso, sobre os anjos caídos. São esses anjos daqui que fazem parte então do império das trevas, do reino de Satanás. E a Bíblia aqui unifica tanto o diabo e seus anjos. Eles vão arder eternamente no lago de fogo. Eles vão arder eternamente no lago de fogo. Então aqui o diabo e seus anjos fazem parte desse mesmo império maligno. Em Apocalipse capítulo 12, nós vemos aqui que a Bíblia fala para nós que Satanás conseguiu iludir uma terça parte dos anjos. Apocalipse capítulo 12, versículo
3. Fala assim, viu-se também outro sinal no céu, e eis dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. E nós já vimos que, de acordo com Jó 38:7 e Isaías 14:12, as estrelas do céu aqui é uma referência a os anjos, né? Então Satanás, ele enganou uma terça parte dos céus, das estrelas, né? E no versículo 4 nós vemos isso, né? Satanás, aos quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nossos inimigos, irmãos, aqui no versículo 7 ao 13, nós vamos ver que esses inimigos nossos, eles ainda têm acesso ao céu, né? Nossa luta espiritual que nós batalhamos não é uma luta de armas, uma luta física, mas é uma luta espiritual. E esses inimigos, esses anjos caídos, são os que se rebelaram com Satanás no tempo pré-adâmico, né? Como nós vamos ver hoje no estudo em Gênesis. E esses inimigos, eles têm acesso ao céu para nos acusar diante de Deus. Veja só o versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele todos os seus anjos, né? Então aqui vemos que Satanás e seus anjos, esse versículo 9, ele ainda não se cumpriu, né? Ele ainda vai ser lançado para a terra, ele com seus anjos. Por quê? Porque, de acordo com Efésios, capítulo 2 e capítulo 6, os anjos ainda têm, né, liberdade para estar nas partes celestiais, nos ares, e ainda, né, eles se apresentam no céu. Então, quando o filho varão foi arrebatado, vai haver uma peleja no céu, né? Então, essa expulsão de Satanás aqui vai se dar por uma peleja, uma guerra no céu que vai ter, de acordo com capítulo 12, versículo 7, que esse acesso que eles têm, esses anjos caídos, que eles têm ainda ao céu, vai terminar para eles no tribunal de Cristo. No versículo 7 fala assim, houve uma guerra no céu, né, por causa que uma guerra sempre é por causa de território, né? Guerras se dão por causa de terras e território. Então aqui o território é o céu. O filho varão, os vencedores são arrebatados, e nesse momento agora é uma disputa para tomar o céu, né? O céu. Então essa guerra aqui fala, né, que é uma guerra nos ares, né, no céu. O filho varão é arrebatado. Miguel e seus anjos, né, pelejaram contra o dragão, só que a gente imagina que uma luta com espada, né, uma luta com escudo. Nós vamos ver aqui, irmãos, nessa porção, que não é uma luta nesse sentido, é um outro tipo de batalha de guerra. E aqui fala também pelejaram o dragão e seus anjos. Eles ainda, os anjos caídos, né, que nós vamos ver agora, né, que alguns desses anjos caídos, eles vieram para a terra, né, ter relações com as mulheres, e daí vieram a descendência dos gigantes. Mas aqui, veja só, esses anjos, aqui fala que ainda eles estão no céu e eles vão pelejar. Aqui vemos no capítulo 12, versículo 7, né, que o dragão fica furioso porque a igreja, ela se apresenta na glória de Deus. De acordo com Efésios capítulo 5, versículo 24 ao 27, a igreja é apresentada diante de Deus por Jesus Cristo como sendo sem mácula e gloriosa, né? É o filho varão aqui apresentado na glória. E Satanás, ele fica muito irado, porque de acordo com o conceito dele, os vencedores têm muitas falhas, fraquezas e coisas que ele vai acusá-los, né? Então, versículo 8 fala, todavia não se prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Então, eles ainda têm acesso ao céu para quê? Para poder acusar os filhos de Deus. O mundo espiritual está de olho na gente para nos acusar diante de Deus.
e foi expulso o grande dragão do céu, a antiga serpente, que se chama o diabo, Satanás, o adversário, o sedutor de todo mundo, assim foi atirado para a terra. Isso é após o tribunal de Cristo, né? Nós já vamos separar um tempo para só estudar detalhadamente sobre o tribunal de Cristo, mas assim que a igreja é arrebatada, ela vai se encontrar com Jesus nos ares, e ali vai ser o tribunal de Cristo, de acordo com 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, nós vamos prestar contas a Deus, e é nesse lugar que vai ser determinado se nós vamos receber galardão ou punição. Então eu quero mostrar uma passagem, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3, fala que nós vamos julgar os anjos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2 fala: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo haverá de ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar coisas mínimas? Não sabeis que haveremos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Então, a igreja ela vai julgar no tribunal de Cristo, os próprios anjos, e aí, a partir desse momento, Satanás ele vai ser atirado para a terra para os 3 anos e meio da grande tribulação. Então, Satanás ele ainda tem acesso ao céu, mas nesse momento, no versículo 9, se você conecta com o versículo 12, fala: por isso festejai os céus e vossos que nele habitais, ai da terra e do mar. Está vendo? O ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta, que são 3 anos e meio. Então, ai da terra, porque aí Satanás é expulso e seus anjos juntamente com ele, esses anjos que ainda têm acesso ao céu. E a maneira como eles vão vencer, veja só no versículo 10, fala: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram. Eles aqui são nossos irmãos, são os vencedores, é o filho varão. Eles o venceram, no caso aqui no tribunal de Cristo, por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, como nós estamos falando aqui de batalha espiritual, irmãos, Satanás ele vai ficar irado, porque os que vão vencer ele são pessoas comuns, assim, pessoas normais, seres humanos, não são super-homens. São pessoas que vencem no tribunal de Cristo, e no tribunal de Cristo, irmãos, que os vencedores vão vencer porque eles têm o sangue, o poder do sangue, Eles não eram perfeitos, mas esses vencedores estão sempre debaixo do sangue de Cristo. Então, por eles estar sempre aplicando o sangue de Cristo, no dia do tribunal de Cristo, Satanás não vai ter como, porque essas acusações não vão cair por terra. Por quê? Porque esses cristãos, eles estão debaixo do sangue redentor de Cristo, do poder do sangue. Eles aplicam o sangue, não são perfeitos, mas são pessoas que confessam seus pecados. Então, o sangue nos proporciona o direito de sermos sempre vencedores. O sangue de Cristo. Nós somos vencedores não porque nós não pecamos ou não temos pecados. Somos vencedores porque estamos debaixo do sangue. Então, veja só, são pessoas que têm a palavra do testemunho, Ele é alguém que dá testemunho sempre, Testemunho que nós somos em Cristo, E em terceiro lugar, não amaram a própria vida, Então são pessoas que falam para Satanás a palavra, que tem a palavra do testemunho, e eles não amam a própria vida, irmãos. Isso é maravilhoso, Eles negam essa vida, a vida da alma aqui, Eles não amam sua vida da alma, eles negam sua vida da alma. Então é dessa maneira que nós
lutamos contra os anjos caídos desse império, né? Nós estamos numa guerra, numa batalha espiritual, né? E não somente hoje, mas ainda no tribunal de Cristo, né? Vai ter essa disputa, essa batalha, irmãos, né? E nós podemos ser vencedores, né, pela graça do Senhor. Então, aí nós estamos vendo aqui o reino de Satanás e seus anjos caídos, né? E esses anjos, eles são diferentes dos demônios. A diferença dos demônios, que eles se incorporam nas pessoas, esses anjos, eles têm acesso ao céu. Então, vamos ler uma passagem ainda em Jó capítulo 1. Jó capítulo 1, está antes de Salmos, versículo 6. Veja só. Num dia, né? Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Esse aqui é o nosso inimigo, irmãos, é Satanás. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Veja só, no versículo 6, aqui a luz que nós temos é que num dia, né, em que os filhos de Deus, essa palavra filho de Deus, nós já estamos entrando aqui, irmãos, em referência, né, a os anjos caídos, tá? A primeira menção de nomes que a Bíblia dá para eles é Bene Elohim, os filhos de Deus. Esses filhos de Deus são os mesmos filhos de Deus de Gênesis capítulo 6. Eu vou explicar para vocês aqui sobre os Bene Elohim, né? Eu já vou entrar aqui nessa linha sobre mas antes eu quero falar alguma coisa sobre Satanás ainda aqui. Veja só, vieram apresentar-se perante o Senhor. Aqui temos uma luz, irmãos. Os anjos, eles obrigatoriamente todos devem prestar contas ao Senhor das atividades que eles fazem na terra. Aqui nós temos uma revelação, irmãos, de que Deus está acima de todos os anjos e que Deus controla e coordena, e nada do que os anjos caídos fazem é sem a permissão de Deus. Todos devem apresentar-se. Aqui fala, os filhos de Deus se apresentaram. Veio também Satanás, o adversário entre eles. Satanás aqui é apresentado como um ser celestial e não como um demônio, né? Aqui é mostrado aqui como um membro da corte do Senhor. Então, nos céus existe uma corte suprema de Deus, né? E esses filhos de Deus, eles se apresentam. Essa corte do Senhor, tem algumas passagens na Bíblia que fala dela, né? Por exemplo, Jeremias 23:18. Vamos ver aqui Jeremias 23:18. Ali fala, né, dessa corte. Jeremias capítulo 23, versículo 18 fala: porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu essa palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu. Então aqui faz referência ao conselho, né, do Senhor, a corte do Senhor. Também aqui em Jó capítulo 15, versículo 8. Jó capítulo 15, versículo 8, fala assim: ouviste o secreto conselho de Deus? Um conselho secreto, e a ti só limitaste a sabedoria? São algumas passagens, irmãos, que falam que Deus tem um conselho, né? E nesse lugar se apresentam todos os filhos de Deus, todos os anjos, e Satanás obrigatoriamente ele deve se apresentar. Eu quero mostrar para vocês algumas passagens na Bíblia, embora o assunto aqui é os Nefilins, mas se eu não concluir hoje, nós concluímos na próxima quinta, mas é importante vocês terem essa noção, essa percepção de Satanás e seus anjos caídos, né? Quem eles são, como eles atuam, né? Nós ainda vamos estudar detalhadamente sobre a hierarquia, né? Os poderes que cada anjo tem, esses anjos caídos, esses deuses, né? Que a Bíblia também chama assim eles, os Elohims, né?
muitos deles também conhecidos na mitologia grega, nós já vamos falar mais para frente sobre isso. Mas aqui em Jó capítulo 1, versículo 6, fala que os filhos de Deus, eles se apresentaram diante de Deus. Eu quero levar vocês ao Salmo 29, versículo 1. Vamos ver aqui Salmos 29. Salmos capítulo 29, versículo 1. Aqui faz uma referência também aos anjos. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Aqui faz uma referência aos filhos de Deus, que são os anjos. Em Salmos 89 agora, Salmos 89, versículo 7. Aqui fala assim: Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos. Essa palavra santo no hebraico é kadosh, que significa aqui no contexto do versículo 5 ao 7 é santos anjos. Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos Anjos, e temível e reverenciado sobre todos os que o cercam. Então, irmãos, esses filhos de Deus na Bíblia são os anjos. Acharam, né? Salmos 89, versículo 7. Então, esses anjos, eles se apresentam diante de Deus, os anjos caídos, e junto com os anjos bons, e eles têm que dar um relatório para Deus das atividades que eles fazem aqui na terra. E Satanás também se apresenta, só que ele trata sempre de prejudicar os homens. Ele tenta acusar. Versículo 7, então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu e disse: de rodear a terra e passear por ela. Isto é, para observar os homens. Satanás, ele, como Pedro fala no capítulo, na sua epístola, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que Satanás anda como um leão procurando alguém para devorar, Ele anda ao redor. Então aqui fala que Satanás, ele vem de rodear a terra e passear por ela. Satanás, ele não é onisciente, ele não é onipresente, não é onipotente. Apenas Deus consegue estar em todos os lugares. Então Satanás, ele é limitado, ele é um anjo, apenas um anjo, e ele estava aqui, vemos que ele tem liberdade de passear pela terra, para observar os homens, e ali depois ele vai à presença de Deus para poder então trazer um relatório. Entendeu? Aí no versículo 8, veja só, perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. No versículo 8, nós temos o detalhe aqui, irmãos, que Deus, ele não encontrou, Deus, ao falar de Jó, ele não encontrou falhas em Jó, Porém, no versículo 9, nós vemos Satanás questionando isso. Satanás sim encontra falha na gente. Esse é um princípio de Deus. Números 23, versículo 5, fala que Deus não viu iniquidade em Jacó, nem maldade nos filhos de Israel. E o contexto lá, irmãos, era de um povo idólatra que se prostituía, que tentava a Deus, que provava a Deus, povo teimoso. Mas aí quando Balaão fala pelo Espírito Santo, fala que Deus não viu iniquidade em Jacó. Está vendo, irmãos? Deus, ele não nos vê dessa maneira. Por isso que nós, quando estamos cheios do Espírito Santo, nós não vemos defeitos nos irmãos, nós vemos apenas as virtudes deles, Essa questão de apontar falhas e erros é algo da natureza de Satanás, algo caído, que sempre questiona e tenta mostrar as falhas, Então aqui é bom saber, irmãos, que mesmo que nós tenhamos um acusador diante de Deus, a Bíblia também fala, que nós temos um advogado diante do Pai, um advogado que é Jesus Cristo, que está sentado à direita do trono de Deus, e ele está sempre intercedendo por cada um de nós, de acordo com Hebreus capítulo 7, versículo 25, e Hebreus capítulo 8, versículos 1 e 2. Nós temos um sumo sacerdote também pronto para responder e nos defender diante de Deus, mas saibam que toda a nossa vida ela é levada pelos anjos que são, tem uma função de levar as atividades, para Deus, para Deus, que embora ele é onisciente, onipresente, irmãos,
tem toda essa questão ainda da função dos anjos. Aí no versículo 12, fala disso, Senhor, a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está no teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Satanás, a revelação que temos aqui no versículo 12, uma nota aqui interessante, é que Satanás não dispõe de poder autônomo. Satanás não dispõe de poder autônomo, irmãos, mas ele atua dentro dos limites estabelecidos pelo Senhor. Deus determina o poder e os limites da esfera de atuação de Satanás. Para ele tocar em Jó, ele teve que pedir permissão para Deus. Então é assim, Deus, ele reina acima de todas as coisas. Embora nesse mundo ainda, o mundo está do jeito que está, porque justamente Cristo não está reinando, ainda não é o milênio. Mas Deus, ele reina, ele é o rei dos reis. Então Satanás, ele não é autônomo. Para ele fazer algo na gente, para Satanás poder tocar, triscar na gente, assim como ele fez com Jó, ele teve que pedir então permissão para Deus. E aí no versículo 12 vemos que ele saiu da presença do Senhor. Então novamente ele sai, mostrando que ele não é onipresente, ele não está em todos os lugares. Por isso que ele conta com um grupo de anjos caídos, cada um no seu distrito, cada um no seu país, cada um na sua função, para poder influenciar as massas e essa sociedade e esse mundo a poder ir contra Deus e levar eles para a apostasia, irmãos. E tudo isso coopera para o surgimento então do anticristo. Então Satanás, ele não dispõe de poder autônomo, ele não dispõe. Ainda no capítulo 2 de Jó, versículos 1 e 2, tem mais detalhes sobre Satanás, mas eu vou sair um pouco daqui, porque a gente vai voltar de novo para Jó, para falar mais das coisas que acontecem no céu, que nós não sabemos. Jó não sabia que Deus e Satanás estavam tendo esse papo em relação a ele. Ele nem sonhava que Deus estava investindo nele, que estava aí tendo uma disputa, igual que Apocalipse 12, aquela disputa, aquela coisa toda, e Jó nem sabia. Então nós também muitas vezes nem sonhamos que está sendo falado nosso nome lá nos céus, os nossos nomes, atividade, é tudo prestado contas lá nos céus. Deus sabe muito bem quem é, Satanás sabe. Em Atos capítulo 19, fala que até os demônios sabem quem nós somos, Eles falam: conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês quem são, Então eles sabem quem somos nós, se realmente somos verdadeiros cristãos ou temos uma vida de aparência. Então tudo isso eles sabem, irmãos, nesse mundo espiritual de anjos caídos. Esses anjos caídos, eu vou sair um pouquinho de Jó, porque a gente vai voltar aqui para falar sobre os anjos caídos, o primeiro grupo deles. A Bíblia fala pelo menos 8 grupos aqui de anjos caídos e descendentes, os seus gigantes descendentes. Entre eles temos os Ben Elohim, nós já vamos voltar aqui. Temos os Nefilins, os Giborins, Refaíns, Emins, Suzins, Anaquins e Sanzumins. Nós temos todos esses aí que a Bíblia fala, muito deles. A gente vai estudar todos eles, se o Senhor permitir. Hoje talvez não vai dar, nós vamos continuar na próxima quinta. Mas os anjos, eu quero parar aqui para falar um ponto interessante. Os anjos podem tomar figuras humanas. Esses anjos, tanto os bons como os ruins. Então eu quero mostrar algumas passagens agora. Nesse ponto, Salmos capítulo 82, primeiramente. Salmos capítulo 82. A diferença dos demônios, que nós já estudamos na semana passada. Os demônios, eles não tomam forma humana, eles entram nos seres humanos, E já estudamos tudo que eles fazem na vida das pessoas. Eles também fazem parte do reino das trevas. Mas os anjos caídos, eles podem tomar forma humana, como aconteceu lá em Gênesis capítulo 6. Ainda nós não entramos lá, nós vamos estudar, versículo por versículo, de acordo com o Strong, no hebraico. Então, vamos receber muita luz. Mas aqui no Salmo 82, é um salmo de Asaf. E aqui fala o seguinte, no versículo 1, Elohim assiste na congregação dos Elohim. É assim que está no hebraico. Elohim assiste na congregação dos Elohim.
né? Aqui Elohim também significa o juiz, né? O juiz, um salmo de juízo. Então o juiz assiste na congregação dos juízes, dos deuses. No meio dos deuses estabelece o seu julgamento, né? Aí no versículo 6 fala: eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Então, essa questão de filho, aqui, Elohim, vamos ver alguns versículos, que embora também os homens são Elohim, né, em vida e natureza, mas os anjos são Elohims. Os anjos, né, eles são conhecidos como os deuses, e isso também se aplica muito na história, na mitologia, né, aqueles deuses que tinham diferentes tipos de poderes. São deuses, mas como homens eles morreriam, né? Pois como anjos eles não poderiam morrer, mas como homens eles podem morrer, como aconteceu, né, no dilúvio, e depois, né, ao longo da história nós vimos que esses gigantes apareceram e morreram, mas os anjos eles não morrem, não morrem. Por isso que eles existem há tanto tempo, os demônios também, né? Deus criou eles de uma maneira que eles não morrem. E eles não vão morrer no lago de fogo, no Apocalipse 20, eles vão ser lançados no lago de fogo e eles vão queimar a eternidade toda, né? Mas eles são seres criados para não morrerem. Todavia, como homens, eles morrem, né? Como qualquer um dos príncipes. Então os anjos, eles podem tomar figuras humanas. Algumas delas aparecem na Bíblia. Um exemplo está em Gênesis 18, né, quando nós vemos a aparição de 3 anjos, né, na casa de Abraão. Gênesis capítulo 18, versículo 1, fala assim: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamré, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Versículo 2, levantou ele os olhos, olhou e eis 3 homens. Está vendo, irmãos? Então a Bíblia fala que o Senhor apareceu aqui, mas o que Abraão viu foi 3 homens de pé em frente dele. Vendo, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Esses homens, no versículo 22, fala assim: então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Aqui fala que os homens, os anjos, né, apareceram em formas humanas. Eu vou mostrar mais versículos, mas isso aqui é possível ainda, anjos, né, aparecerem em figuras humanas. No versículo, capítulo 19, versículo 1, fala: ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada Ló estava sentado. E este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra, e lhes disse: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernotai nela, lavar os pés, levantar vocês de madrugada e seguireis vosso caminho. Responderam eles: não passaremos a noite na praça. Então, de novo, aqui faz referência aos anjos indo visitar Ló, mas o que Ló vê são homens. E no versículo 5, né, fala que as pessoas, quando viram, né, o que elas viram lá foram homens, né? Jó, capítulo 19, versículo 5. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens? Gênesis 19, 5. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na tua casa? Então, aqui é um dos versículos, irmãos, que vemos anjos tomando forma de homens. Deus concedeu a eles esse poder deles assumirem forma humana. Outro exemplo, vocês podem tomar nota, está em Josué, capítulo 6, versículo 13 ao 15, quando Josué vê ali o anjo do Senhor, mas ele vê lá um homem normal, né? Lá no Novo Testamento, nós também vemos a aparição de anjos em figuras humanas na ressurreição de Cristo, né? Em João capítulo 20, versículo 11. Vamos ver aqui, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 11. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 11. Ali, irmãos, versículos 11 ao 13, nós vemos Maria Madalena, então, vendo os anjos, né? E ali fala que eles, então, têm uma figura humana. Se vocês comparam João 20, versículo 11 ao 13, com
Lucas 24, versículo 1 ao 5, em João aponta esses seres como 2 anjos, né? E em Lucas 24, versículo 1 ao 5, fala que o que estavam lá eram 2 varões, 2 homens. Então, anjos tomam figuras humanas, né? Outro exemplo está em Atos 8, versículo 26, um anjo toma figura humana e fala com Felipe. Atos capítulo 12, versículo 7, vemos um anjo tomando figura humana e tocando em Pedro, porque se o anjo ele é só espiritual, como é que ele vai tocar na gente se nós não temos a mesma matéria? Então eles, lá em Atos 12 fala que eles tocaram em Pedro, o anjo tocou em Pedro, né? Então para haver toque precisa ser da mesma matéria. Então vemos que anjos podem tomar figuras humanas, e aí esses anjos caídos, né, os maus também podem tomar figuras humanas, né? Eu mesmo tive uma experiência 2 vezes com anjos caídos, né? Vou falar aqui rapidinho. Uma delas foi numa viagem, né, que nós tivemos, Deus te abençoe, né? Nosso carro, nós estávamos dentro de uma mata, né? Nosso GPS ele mostrou um caminho que a gente não conhecia, enfim, estávamos numa mata dentro de Minas Gerais, né? Não tinha nada, uma mata de terra, e o carro ficou atolado, né? Ficou atolado na lama, né? Estávamos eu, minha esposa e mais um casal, né? E aí a gente não conseguia tirar o carro, a gente tentava tirar o carro da lama e mais ia afundando, né? Aí o que aconteceu? Nós estávamos numa viagem missionária, né? Então, do nada, irmãos, apareceu uma caminhonete, né? A toda velocidade, passou por nós, aí ela volta de ré e desceu um homem grande, né? Um senhor bem grande, estatura grande, e ele falou, deixa eu ajudar vocês, né? Falou, deixa eu ajudar vocês, tal. Ele pegou o carro, né? E imediatamente tirou o carro assim da lama. Na primeira vez que ele tentou, tirou, né? Aí nós entramos, né? Eu, minha esposa, o casal, entramos no carro, tal. Aí quando nós queríamos já ver a pessoa, né? Agradecer e tal, ela tinha sumido, né? Sumiu, assim, do nada, né? Então nós aí ficávamos falando, ué, cadê ele? Onde que tá? Tão rápido, saiu assim, né? E sumiu. Aí depois nós entendimos, né, que Deus ele tinha enviado um anjo, né, para poder nos auxiliar, né? Uma outra experiência, né, foi a Liane que teve, né, foi recente, né, com um mendigo, né, que fala. Você pode falar rapidinho? Fala aqui essa experiência. Eu queria que a Liane falasse, irmão. Eu senti na presença desse mendigo a mesma coisa, mas eu não falei o que ela falou, né? Pode falar agora, rapidinho. Eu tô bagunçada. Ai, eu tava, a gente tava fazendo, eu não lembro não, tava fazendo compras em algum lugar do centro da cidade, e aí veio um senhorzinho, um mendigo, né, e todo mundo se afastava dele, né, mas aí ele, geralmente, quando são pessoas assim, geralmente eu não me aproximo não, eu fico um pouco com medo, ainda mais aqui em Rio Branco, é muito perigoso. Só que quando ele chegou próximo de mim, eu senti muita paz, muita paz, e eu não fiquei com medo dele. Aí ele chegou em mim, falando que precisava voltar para casa dele, que ele precisava de uma ajuda, né? Falou o valor, né, da passagem, que era R$4, e ele só tinha 50 centavos. E ele também falou que estava com muita fome, né? Aí ele falou, olha, eu não vou gastar, se você me der dinheiro a mais para eu poder comer, eu vou comer de verdade, eu não vou gastar com bebida nem nada. Se você quiser, você pode ir até o lugar, compra a comida e me dá, não precisa me dar o dinheiro se você quiser. Aí eu tinha fruta, tinha comida, né, no carro, porque eu tava indo depois ia pra academia, aí a comida que eu tinha eu dei pra ele. E foi muito interessante, porque ele era um mendigo, só que eu não sentia fedor nele. Ele não tinha fedor, não tinha cheiro. E ele tava com roupa bem, assim, parecia que tinha realmente semanas que tava com a mesma roupa, porque tava muito sujo, né? Os dentes estragados e tal. E ele falava bem pertinho de mim. Eu não sentia o bafo dele, não sentia fedor. E quando ele pegou a comida, né? Ele orou primeiro, agradecendo pela comida e tal. Eu tinha R$5 na carteira, dei pra ele. E quando eu dei o dinheiro pra ele, ele orou por mim. E eu tava passando por uma situação, né? Enfim, que só eu sabia. E ele começou a orar por essa situação que eu estava passando.
E ele orou e ele falou assim para mim, olha, muitas pessoas me recusam, mas você é uma verdadeira filha de Deus, porque você não me recusou. E muitos podem estar falando com anjos e não sabem. Aí ele orou pela minha vida e me abençoou e foi embora. Isso aí, irmãos. Eu senti quando eu cruzei com ele, né? Eu não estava com ele nessa hora, mas eu cruzei com ele e eu senti mesmo uma presença muito forte na vida dessa pessoa. E o olhar dele era muito diferente também. Enfim, são experiências, né? Nós não podemos afirmar, mas eu acredito que poderiam tranquilamente ter sido anjos, né? Que Deus manda para nos provar, né? Hebreus capítulo 13, né? Fala que alguns, sem saber, hospedaram anjos também na sua casa. Nós estamos falando isso, irmãos, porque aqui em Gênesis 6, entrando na linha dos nefilins, esses anjos, eles tomaram forma de homens para poder se relacionarem com as mulheres, né? Gênesis 6, vamos dar uma olhada lá, Gênesis 6, versículo 4. Ali fala, ora, naquele tempo então havia gigantes, aqui são os nefilins, né? Esses anjos são anjos, versículo 2, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres. Então, para os filhos de Deus é um grupo, as filhas de Deus, os homens, é outro grupo. Para filhos de Deus, que já vimos que são anjos, terem relações com filhas dos homens, elas tiveram que tomar figuras de homens. Eu queria trabalhar com vocês um pouco um trecho do livro de Enoque, né, que é um apócrifo, né, mas é muito considerado também por muitos, né, antigamente, um livro que fala muita coisa, irmãos, que encaixa com a Bíblia, né, aí tem detalhes para enriquecer essa porção também. Mas esses anjos nefilim, eu já vou gastar mais tempo deles. Eu quero falar desses grupos aqui de gigantes, primeiramente sobre os Bene Elohim, né? Esses Bene Elohim aparecem em Gênesis capítulo 6, versículo 2. Eles, vendo os filhos de Deus, Bene Elohim, que as filhas dos homens serão formosas. Então, esses filhos de Deus são membros da corte de Deus, anjos caídos aqui. E esses anjos caídos são aqueles que, filhos de Deus, aparecem lá em Jó capítulo 1. Vamos lá rapidamente novamente. Jó capítulo 1, nós já limos. Mas esse é o primeiro grupo, né? Dos anjos caídos, os filhos de Deus, né? Os Bene Elohim. Esses filhos de Deus, nós já falamos que são anjos, né? Que têm ainda acesso à presença de Deus. Porém, estes daqui, esse primeiro grupo de anjos caídos, esse em especial, eles não mais têm acesso a Deus porque eles estão em prisão agora, nesse momento. Então, vou ler com vocês duas passagens, 2 Pedro 2 e Judas 6, onde faz referência a Gênesis capítulo 6. 2 Pedro capítulo 2, vamos ver aqui, 2 Pedro, ele fala, né, sobre esses anjos. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, a palavra aqui no grego é tártaro. A palavra aqui é tártaro. Os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Esse juízo aqui é o juízo do trono branco, né, onde eles vão ser lançados para o lago de fogo. Esses anjos, quando eles pecaram, então, né, eles foram entregados aqui para o Tártaro, que é uma prisão, irmãos, debaixo, né, da terra, né? É um lugar especial para esses anjos que estão em prisão. Lá o livro de Enoque também fala disso, dessa prisão que eles estão, onde que é esse lugar. E também Judas capítulo 6, Judas versículo 6 fala assim: e há anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio ou próprio principado, né, que está nos ares, têm guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia, como Sodoma e também Gomorra. Veja só que interessante, irmãos.
Ainda nós nem entramos nos gigantes, né? Nós vamos já estudar na semana que vem, mas aqui eu quero falar da estratégia de Satanás e esses anjos caídos. Na época da terceira queda do homem, né? A primeira queda se deu com Eva, Adão e Eva, a segunda queda com Caim, e a terceira queda então com, aqui em Gênesis capítulo 6, com os anjos, né, caídos, que se misturaram, né, com as mulheres. Então, aqui, esses anjos caídos, sob o controle de Satanás, eles fizeram algo que poliu a raça humana e se tornou uma mistura. E Deus não perdoou isso, né? Essa aqui é uma tática de Satanás, né, do nosso inimigo. Qual foi a intenção do diabo ao fazer isso? Primeiramente, era corromper a raça humana, né? Poluí-la, corrompê-la. Por quê? Por causa da profecia de Gênesis 3,15. O segundo motivo era que Satanás queria evitar que nasça o prometido Redentor, o filho da mulher que iria pisar a cabeça dele. Então, o que ele planejou, sabendo que eles têm esse recurso de se tornarem homens, eles combinaram de, não todos, né, mas alguns deles, se virem em forma humana, né? Só que isso foi tão, irmão, isso aí foi tão triste, tão pesado para Deus, que Deus teve que colocar eles numa prisão, né, sob trevas. Deus não perdoou esse pecado terrível. Eles mesclaram os seres humanos. Deus criou o homem com propósito, Deus criou um plano para o homem, mas aí os anjos, eles queriam evitar que o Cristo nascesse de uma mulher, né? Então eles mesclaram a raça humana. E aí em Judas também fala aqui no versículo 7, assim como Sodoma e Gomorra também foram destruídas por seguir esse exemplo. Então a gente agora entende, irmãos, por que Deus queimou Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas. Porque essas cidades seguiram o mesmo exemplo que aprenderam dos anjos, terem sexo contra a natureza deles, com a natureza sexo, né, com a natureza que não é deles. Então, esse exemplo, irmãos, aqui vemos que eles eram uma raça misturada, e agora nós entendemos por que Deus mandou matar todos os cananeus, incluindo mulheres, crianças, todos que eles tinham também. No próxima quinta, nós vamos ver que nos cananeus havia muitos gigantes, muitos neles havia nefilins. Então Deus não podia manter tal raça mestiça na terra por causa do propósito eterno. Aí Deus mandou matar todos. Então a gente vai ver isso na Bíblia, mais na frente, no livro de Deuteronômio, de Números, de Samuel, né? Nós já estamos concluindo aqui, mas veja como Satanás tentou, irmãos, né, misturar a raça humana. Aí nasceram os deuses, pessoas com superpoderes. Eu vou explicar mais detalhadamente na próxima quinta. E começaram a crescer, depois começaram a atacar as pessoas, atacar os animais. Irmão, foi um negócio violentíssimo. Aí Deus ele pesou no coração e Deus mandou dilúvio. Sobreviveram 8 seres humanos, porém alguns híbridos também. Os giborins sobreviveram. Nós vamos ver sobre os giborins na próxima semana. Né? Mas eu precisei falar toda essa introdução, irmãos, para vocês entenderem de onde vêm esses anjos caídos e por que eles se tornaram em seres humanos. Então Deus não poderia manter tal raça e Deus exterminou, né, Sodoma, Gomorra e também todos os cananeus, que ele mandou matar todo mundo. Concluindo então, voltando em Gênesis capítulo 6, nós vemos, irmãos, que a Bíblia fala de 8 raças de anjos caídos. Os primeiros deles são os Bene Elohim, Gênesis capítulo 6, versículo 2, Jó capítulo 1, versículo 6 e Jó capítulo 2, versículo 1. Na semana que vem vamos entrar com mais detalhes nos Nefilins, né, de Gênesis capítulo 6, nos Giborins, nos Refaíns, nos Semins, Suzins, Anaquins e Sanzumins. Né? Amém? Tá rindo aqui dos nomes dos anjos, né? Amém, irmãos? Então, esse aqui é o estudo inicial de Gênesis, capítulo 6, né, da terceira queda humana. E esses anjos, então, eles, né, gostaram das mulheres e tomaram para si mulheres. E aí, então, teve esse surgimento dos gigantes. Então, eu paro aqui no versículo 2, tá bom, irmãos? Já deu 8 horas, nós estamos fazendo esse estudo das 7 às 8. E vamos ainda abrir aqui 10 minutos
para os irmãos compartilharem, tá bom? 10 minutinhos só dentro dessa linha, tá bom, irmãos? Dentro dessa palavra e dentro do que foi ministrado, tá bom? Para a gente reforçar esse assunto. Se tiver alguma pergunta também nós podemos responder. Aí na quinta que vem vamos continuar. Amém? Alguém gostaria de falar? O irmão, que você se referiu ali aos anjos caídos,